Olá pessoal, bom dia para todo mundo. A gente vai estar falando nesse vídeo um pouquinho sobre razão e proporção e exclusivamente sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para essa aula, para ajudar vocês a resolverem o exercício, eu vou estar fazendo dois vídeos mais curtos, ao invés de fazer um só longo. Eu vou fazer um explicando um pouquinho o conteúdo, dando uma noção para vocês, e depois eu vou fazer um segundo resolvendo algumas questões para vocês verem um modelo como é, tá bom? Então vamos lá ao nosso assunto. Primeiro, galera, se nós vamos estudar grandezas diretamente e inversamente proporcionais, nós temos que entender primeiro o que é grandeza. Na matemática, pessoal, grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Tempo, dinheiro, comprimento, tudo que pode ser contado ou medido na matemática, a gente pode chamar de grandeza, tá bom? A definição exata aqui é essa. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado ou medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros, tá? A gente vai aprender nesse conteúdo a relacionar duas grandezas. E aí, a partir daí, a gente vai perceber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. As grandezas, elas são classificadas nesses dois tipos, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando a gente relaciona duas grandezas, elas se relacionam dessas duas formas. Vamos lá ver. Qual é a diferença entre grandezas? Aldivan, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? As grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida em duas partes. Aí tem um exemplo aqui, ó. Se 3 cadernos custam R$ 8,00, o preço de 6 cadernos custam R$ 16,00. Observe que se dobrarmos o número de caderno, o valor a pagar também dobra. Galera, uma regrinha aqui para ajudar vocês. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando acontece isso aqui, ó. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Do jeito que acontece com uma, também acontece na outra. Como é o exemplo agora aqui dos 3 cadernos. Vocês concordam que eu tenho aqui duas grandezas, número de cadernos, preço a pagar. Você concorda que quanto mais eu aumentar o número de cadernos, o preço a pagar também vai aumentar? O que é que está acontecendo aqui? Ó? Quando a grandeza, número de cadernos vai aumentando, se eu quero comprar mais cadernos, o dinheiro que eu vou ter que gastar também vai aumentar. Então, quando uma grandeza aumenta e automaticamente a outra aumenta junto, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, que é diferente de inversamente proporcionais que a gente vai ver agora. Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas na grandeza. Por exemplo, se dobrarmos uma grandeza, temos que dividir a outra por 2. Se multiplicarmos uma dela, devemos dividir a outra por 3 e assim sucessivamente. Resumindo, se uma aumenta, a outra diminui. Quando é diretamente, se uma aumenta, a outra aumenta junto. Ou se diminui, a outra diminui junto. Já quando é inversamente, pelo próprio nome já está sendo dito, acontece o inverso. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Vamos entender aqui quais são as grandezas. As grandezas é o número de vasilhas e a capacidade delas. Se eu pegar vasilhas de 6 litros, eu preciso de 30 vasilhas para encher o tanque. Mas se eu diminuir a capacidade dessas vasilhas, se eu não utilizar a vasilha de 6 litros, utilizar a vasilha de 3 só, se eu utilizar balde de 3 litros, tu concorda que vai precisar de mais baldes para encher esse tanque? Ou seja, galera,
quando eu diminuo a capacidade de 6 para 3, o número de vasilhas não diminui junto, ele faz aumentar. Acontece o processo inverso. Se eu diminui uma, a outra aumenta. Tá bom? Eu vou explicar esses dois exemplos no próximo slide aqui para vocês. Resolver com vocês mostrando aqui. Ó. Tá aqui os dois dos exemplos que eu dei. Se 3 cadernos custam R$ 8,00, o preço de 6 cadernos custará 16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Olha essa tabelinha aqui, pessoal. Ó. 3 cadernos custa R$ 8,00. Se eu aumentar o número de cadernos para 6, o que é que aconteceu com o preço? Também aumentou. Se eu multiplicar o número de cadernos por 2, automaticamente o preço também multiplica por 2. Se eu aumentar o número de cadernos para 12, o que é que acontece com o preço? Aumenta junto. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu aumento o número de cadernos, mais o preço que eu vou ter que pagar também aumenta. Automaticamente isso. É óbvio, é uma situação que eu acredito que vocês entendam fácil. Se eu quero comprar mais caderno, eu vou gastar mais dinheiro. Quando eu aumento o número de cadernos, o valor em dinheiro que eu vou gastar também aumenta. Grandeza diretamente proporcional. Para resolver qualquer questão desse assunto, pessoal, você tem que identificar primeiro se é diretamente ou inversamente proporcional. Senão você vai errar a questão, porque o cálculo altera um pouquinho diferente. Vamos ver nesse segundo exemplo aqui, vou mostrar a tabelinha para vocês. Ó. Eu tenho, para encher o tanque, eu precisava de 30 vasilhas de 6 litros. Mas ele na questão diz assim, mas se eu utilizar vasilhas de 3, tá vendo que aqui a capacidade em litros da vasilha diminuiu? Quando eu diminuo o tamanho da vasilha, consequentemente, o total de vasilhas que eu vou precisar aumenta. Nesse caso aqui, ó, aqui diminuiu os litros, mas no total de vasilhas foi aumentar. Quando um aumenta e a outra diminui, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Tá bom, galera? Esse é o primeiro passo do nosso conteúdo, é vocês entenderem qual é a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Quando as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, é diretamente. Mas quando um aumenta e a outra diminui, aí já é inversamente. Tá bom, pessoal? Eu vou partir agora para um segundo vídeo em que eu vou estar resolvendo alguns exemplos, mostrando para vocês, dando dicas de como resolver. Tá bom? Então vamos lá, galera.